amadas, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindas ao nosso vlog devocional. E no vídeo de hoje, amadas, quero refletir com vocês a respeito de algo que é essencial em nossa caminhada, a perseverança. E eu quero ler com vocês aqui, minhas irmãs, um texto bíblico que está lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amadas, vocês já pararam para pensar como é maravilhoso o começo das coisas? O começo de um sonho, o começo de um projeto. É muito maravilhoso o início das coisas, porque a gente está com aquela empolgação, a gente está com aquele gás. Claro que a gente precisa primeiro romper o medo, porque muitas das vezes, para começar algo novo em nossas vidas, nos sentimos com medo, nos sentimos às vezes preocupados, duvidosos, mas quando a gente é tomado pela coragem e a força de vontade que precisamos e damos o pontapé inicial, muito maravilhoso. A gente vai com aquela força total, a gente dá o nosso melhor, a gente se entrega com todas as nossas forças. E também, o final das coisas também é muito bom, porque como é maravilhoso a gente concluir algo que a gente começou, não é mesmo? Na própria Bíblia, no livro de Eclesiastes, vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, se o começo é bom, o final é melhor ainda, porque quando chegamos ao final é o momento de colher o fruto de algo que plantamos, é o momento de receber a vitória por alguma luta que passamos. Então é o momento de ser coroado, né? Então é maravilhoso. Mas, amadas, e o meio das coisas? Você já parou para pensar? O meio do processo, o meio do caminho, o meio de um projeto iniciado. Amadas, é aí que vem a parte difícil de qualquer caminho que possamos percorrer. Porque no meio das coisas, muitas das vezes, aquela empolgação do início foi se aplacando. Aquele gás que começamos vai diminuindo. E muitas das vezes o cansaço começa a nos abater, porque até o meio já percorremos uma boa parte da caminhada. E o profeta Abacuque, amadas, ele sabia disso. Ele sabia que é no meio de tudo que as coisas se tornam mais difíceis e mais desafiadoras. Portanto, ele orou, pedindo ao Senhor um avivamento, pedindo ao Senhor que trouxesse força. Ele diz: no meio dos anos, Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Ou seja, ele estava falando: Senhor, nos traz despertamento no meio da jornada, no meio da caminhada, que nós possamos ter forças para prosseguir, para continuar. E nós também, minhas irmãs, precisamos, como o profeta Abacuque, fazer essa oração em nossas vidas, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelos desejos do nosso coração, por alguma promessa que recebemos do Senhor, ou até mesmo pela nossa caminhada cristã do dia a dia, a qual nosso alvo é chegar ao céu. Precisamos pedir a força do Senhor para continuar quando a vontade é de parar. Precisamos pedir o avivamento dele para perseverar, quando na verdade a vontade é desistir, é retroceder. Mas, amadas,
Nós precisamos manter o nosso foco no Senhor. Precisamos nessas horas, quando chegamos nesse meio do deserto, a gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa colocar os nossos olhos lá na frente, pensar na vitória, pensar num projeto concluído e pensar também, amadas, o quanto já caminhamos até aqui, o quanto o Senhor tem nos dado graça, tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Olhar para trás, amadas, não com o intuito de se apegar no passado, mas olhar e ver como já fomos vitoriosas até aqui, como já alcançamos êxito no Senhor. Olhar e refletir quantos desafios já enfrentamos e vencemos. Quantos obstáculos no meio do caminho que conseguimos nos desviar dele ou até mesmo passar por cima, não é verdade? E diante de toda essa trajetória percorrida até aqui, refletir, será que vale mesmo a pena eu parar? Será que vale mesmo a pena eu desistir agora que eu já cheguei aqui na metade do caminho? E quantos desistem? Não é mesmo, minhas irmãs? Quantos abandonam? É como diz o ditado, amadas, nós temos a escolha de enxergar um copo que está pela metade, podemos dizer está meio vazio, mas nós também podemos escolher olhar com olhos positivos e dizer já está meio cheio. E é assim que o Senhor quer que caminhamos por essa vida, minhas irmãs. Sempre olhando para a vitória que Ele tem nos dado, nunca para os obstáculos, sempre olhando para a força que Ele nos revigora todas as manhãs e perseverar e continuar, porque a vitória é daqueles que perseveram. De nada adianta começarmos algo nas nossas vidas, minhas irmãs, se a gente não concluir, se a gente não terminar, se a gente não for até o final. Então, mais do que começar, precisamos perseverar para terminar o que começamos. E hoje, minhas irmãs, através dessa reflexão que estamos fazendo aqui, a respeito dessa oração de Abacuque, o Senhor está nos alertando, Ele está nos falando, filha, não basta começar, é preciso continuar. E Ele nos encoraja hoje, minhas amadas, a não olharmos para o nosso cansaço, mas para olharmos para Ele. É Ele que é o nosso Senhor, nosso Deus forte e poderoso, aquele que revigora as nossas forças. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, na hora do cansaço, na hora do desânimo. E hoje Ele nos convida a voltar os nossos olhos para Ele, minhas irmãs. Se você está desanimada, se você está se sentindo cansada, se você está se sentindo afadigada, porque você está no meio de um processo, porque você está vivendo o durante. Você já passou do início, mas ainda não chegou no final e as suas forças parecem que estão se esgotando. O Senhor te diz, hoje eu te renovo, hoje eu avivo as minhas promessas sobre a tua vida, hoje eu avivo as minhas palavras sobre você e te sopro a força que você necessita. E Ele nos diz, olha para o alvo, filho, e persevera e continua. Lembra da minha palavra que diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Lembra do começo, lembra de quando eu te chamei, lembra de quando eu coloquei esse sonho no seu coração, como você se alegrou, como você iniciou. Lembra quando você se converteu a mim, como o seu coração queimava, ardia, porque você estava no seu primeiro amor. Mas hoje eu te digo, volta para o primeiro amor, porque eu te dou essa força e te digo mais que o final vai ser muito melhor do que aquele início. Você pode imaginar isso?
Então, se aprofunde em mim, minha filha, se aprofunde na minha palavra, me busque na oração, me busque nas madrugadas que você vai me encontrar. Eu vou fortalecer as suas raízes em mim, porque, amadas, o Senhor está nos convidando a fortalecer os nossos pés nele, que é a rocha verdadeira, a nos enraizar profundamente em sua presença, porque aquele que está enraizado no Senhor, amadas, o vento pode vir, o cansaço, o desânimo, mas não vai derrubar, porque tem raízes. Então, vamos receber essa palavra do Senhor hoje, nesse dia de hoje para nós. E vamos, amadas, perseverar, porque a vitória é de quem permanece. E a nossa vitória já foi decretada pelo Senhor. Nós só precisamos tomar posse delas. Amém, minhas irmãs? Fiquem na paz do Senhor, guardem essa palavra no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.